Glória a Deus, queridos. Vamos ao momento da palavra. Deixa eu aqui refrescar a garganta. É um momento assim de muita fé, muita fé. Eu vivo um momento de muita fé e eu quero compartilhar isso com cada um de vocês. Eu sou daqueles que sai pregando, né? Na doida, na direção do Espírito. Na verdade, essa pregação deveria ser na próxima semana, né? O assunto é um assunto que tem tudo a ver com Páscoa, mas o Senhor deu para hoje, meu irmão, então é para hoje, eu não tenho outra coisa para pregar, viu? O lance é o seguinte, aqui tem um manual de como triunfar sobre as ondas da crise. Como triunfar sobre as ondas da crise. Queridos, estamos em meio a uma pandemia violenta. Tivemos a primeira onda, né? E a primeira onda da pandemia nos levou ao limite. Nos levou ao limite. Alguns mal se recuperaram, outros não se recuperaram, outros não vão se recuperar. E antes que tivéssemos um alívio, o que aconteceu? Veio outra onda. As ondas intermitentes. Nós temos alguns slides aí, né? Vamos ver se a gente consegue projetar para vocês aí os slides. Pode projetar o slide 1 lá. Ondas intermitentes. Ondas. A primeira onda veio para nos levar ao limite. Levar ao limite em todas as áreas, não se engane. A primeira onda levou ao limite da estrutura da saúde pública, levou ao limite da saúde financeira, mas também, queridos, tem levado ao limite da vida emocional, da vida espiritual. Muitas pessoas chegaram no limite, sabe o que acontece? Agora vem a segunda onda. E o propósito da segunda onda é criar um colapso. E não apenas um colapso das estruturas hospitalares, das situações financeiras, mas criar um colapso da nossa vida emocional. Muitas famílias já vivem um colapso emocional. Muitas famílias já estão surtando, a verdade é essa. A segunda onda, esses ataques intermitentes, vêm para levar um colapso da fé. Muita gente já não tem mais fé, já morreu, já esmoreceu espiritualmente. Então, queridos, diante disso, eu fui buscar na palavra de Deus o que fazer diante desses ataques intermitentes. O que fazer, o que não fazer, como Deus age no meio dessas circunstâncias. E eu fui buscar na palavra de Deus e Deus me levou ao texto de João. Segundo slide nosso, o texto de João, o capítulo 20, o versículo 19, eu vou ler aqui com você pode acompanhar aí na tela, diz o seguinte: ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Tendo dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Recebam o Espírito Santo. Queridos, a prisão e a morte do Senhor Jesus foi uma crise absurda para os discípulos. Mais que eu e você nos esforçássemos, a gente não consegue assimilar a atmosfera, nós não conseguimos assimilar a decepção, a frustração, a desolação dos discípulos. Viu? Nós estamos muito distantes do Calvário, desses fatos. No muito temos um quadro do Calvário, no muito temos um filme bem encenado, bem produzido acerca do Calvário, mas isso não é o suficiente para discernirmos a atmosfera social, não é o suficiente para discernirmos o emocional, o espiritual envolvido daqueles dias no chamado, no propósito do Senhor. O fato é que o Calvário, a morte, a prisão e a morte de Jesus foi uma crise tremenda para os discípulos. Eu vou tentar te ajudar a entender. Fala para o irmão do teu lado, o pastor vai dar uma viajada. Acorda o irmão que está aí do lado. Sabe por quê? Porque se ele acorda daqui a pouco, ele vai achar que eu estou falando besteira.
Então acorda, está todo mundo acordando. O pastor vai viajar, viu? Deixa eu te dar um exemplo, para ver se você consegue entender a frustração, a decepção, a desolação dos discípulos. Imagine você que Jesus estivesse vivendo fisicamente entre nós. Espiritualmente ele vive, mas imaginemos que ele estivesse aqui fisicamente, e nós estivéssemos ao lado de Jesus. Nós fôssemos os discípulos de Jesus. E saíssemos por aí curando os enfermos, curando os doentes de Covid. Imagina eu e você e nós aqui, estando com Jesus numa UTI lá do Mário Gatti, e o Senhor Jesus resolve curar todos, e levanta todos. Não, esse aqui morreu, esse aqui está no necrotério, e Jesus fala, levanta e anda, e Jesus não só limpa aquela UTI, como também ressuscita os que estão no necrotério, e há aquele ânimo tremendo, e saímos dali animados, com os grandes feitos do Senhor Jesus, e a gente vai para casa numa fé tremenda, o Senhor Jesus está conosco, e nós vamos superar isso. Mas de repente, alguém te liga e fala assim, viu, você sabe, Jesus testou positivo para Covid. Como é que é possível um negócio desse? Não, você está de brincadeira? E passa-se mais algumas horas e alguém fala assim, viu, não é que ele testou positivo, ele está muito mal e foi internado. E passa mais algumas horas e fala assim, vamos orar, porque parece que Jesus vai ser entubado. E depois vem a notícia fatal, queridos, olha, preciso te dizer que Jesus morreu. Olha que estupidez. Viu, esta aberração que eu estou te falando é exatamente o que os discípulos viveram quando tiveram notícia da prisão e morte de Jesus. Então, consegue imaginar a frustração, a decepção dos discípulos? Nós estamos muito distantes, queridos. A gente vê uma coisa muito vaga. A gente não consegue discernir essa atmosfera. A verdade é que os fatos, a sequência de fatos, a cena do Calvário foi traumatizante para os discípulos. Jesus desfigurado, pendurado na cruz, aquilo foi muito traumático. A esperança deles estava ali acabada. Foi muito traumático para os discípulos. Os discípulos abraçaram o projeto de Jesus, os discípulos apostaram tudo, né, no projeto do Senhor Jesus, de implantar o reino de Deus, e de repente as coisas vão tomando um rumo esquisito, e vão tomando aquele que fazia sinais e maravilhas, nada fez em favor de si mesmo, e Jesus acaba preso, e pior do que isso, Jesus morre e é sepultado. O ambiente era terrível, o ambiente era desolador, e sabe, meditando nessa palavra, e eu passei a semana inteira meditando nessa palavra, a crise que veio sobre os discípulos também veio em ondas, também veio em etapas, assim como temos vivido. A primeira onda, a primeira etapa é Jesus foi preso. Os discípulos foram surpreendidos com Jesus preso. É o nosso quarto slide. Jesus foi preso. Viu? Jesus foi preso, mas ainda havia esperança. Ele é inocente. Qualquer tribunal vai absolver Jesus. Qualquer argumento é capaz de absolver Jesus. Jesus é preso, é inocente. No mais, Jesus tem poder para se livrar das algemas. Essa era a expectativa daqueles que foram surpreendidos pela crise. E sabe, queridos, meditando nessa palavra, eu descobri duas reações dos discípulos do Senhor. Duas reações muito típicas de quem é surpreendido pela crise. A primeira reação é a reação que teve os 10 discípulos. Eu já tirei Judas dessa história. Os 10 discípulos, quando foram surpreendidos pela crise, Jesus foi preso. Eles ficaram chocados e ficaram paralisados. Esse é um perfil. Pessoas que são surpreendidas pela crise. Muitas delas, 10 discípulos, ficaram paralisados. Sabiam o que fazer. O Senhor Jesus já tinha, inclusive, preparado eles para esse momento. O Senhor já tinha falado para eles de que ele seria preso, que ele seria morto. Essas pessoas sabiam o que fazer, mas ficaram paralisadas.
ficaram paralisados, foram surpreendidos pela crise. E é exatamente assim como que já vimos, né, na primeira onda. Já vimos. Essa é uma reação, queridos, muito comum quando vem a crise. Foi demitido, as pessoas ficam paralisadas. Chegou um diagnóstico de uma doença grave, as pessoas ficam paralisadas. Testou positivo, as pessoas ficam paralisadas. Sabe que Deus está no controle, mas ficam paralisadas. Não vê solução. Sabe que precisa confiar em Deus, mas ficam paralisadas, incrédulas. E às vezes fala, eu não acredito que isso está acontecendo comigo. É um sonho, não é possível, é um pesadelo. Paralisadas. Esse é um perfil de pessoas que ficam paralisadas. O outro perfil é o perfil de Pedro. São pessoas que tomam atitudes impulsivas, reagem sem pensar. Pedro, sem pensar, no impulso, cortou a orelha do soldado, fez besteira. Acaba agindo contrário à sua fé, acaba agindo contrário aos princípios de Deus, no impulso. Faz no impulso, age contrário à vontade de Deus. Sabe o que é? É aquele que escuta falar que vai ter um lockdown, e ele vai no impulso. Ele vai no supermercado e compra 10 carrinhos de comida e faz estoque. Não, porque não pode faltar comida. É aquele que dá 2 espirros e fala assim, meu Deus, eu vou morrer. E já sai tomando coquetel aí anti-Covid, os tantos que tem por aí, intempestivo. Então, queridos, diante da surpresa da crise, esses são os perfis de pessoas. É assim que alguns se manifestam. Uns ficam paralisados e outros agem no impulso. Agora nós vivemos, né, já assistimos isso, né? Nós estamos agora na segunda onda, e é o nosso 5º slide. Na segunda onda, queridos, Jesus morreu, não está mais preso. Já vem a notícia de que Jesus morreu, já vem a notícia de que Jesus foi sepultado. Eu não sei você, mas até a notícia da morte, eu ainda tenho alguma esperança. Porque eu falo assim, não, você tem certeza do que você está falando? Será que não houve uma falha de comunicação? De repente está muito mal, mas não morreu ainda. A gente ainda tem uma esperança que houve uma falha de comunicação, está muito mal, mas não morreu. A gente alimenta essa expectativa. Mas sabe, queridos, o sepultamento parece ali, então, em sepultar também toda e qualquer expectativa, parece sepultar toda e qualquer esperança, e foi exatamente isso que viveu na segunda onda da crise, foi exatamente isso que viveram os discípulos. A segunda onda, queridos, é o agravar da crise, é o que falta para nos levar ao colapso. Então, a segunda onda, e é a que vivemos nesse momento da pandemia, queridos, ela inaugura o domínio do medo. É agora que estamos vivendo o domínio do medo. E o medo tem uma habilidade muito grande. O medo tem uma habilidade muito grande, que é nos roubar a paz, que é nos paralisar e que é nos isolar. A ideia é nos levar a um colapso emocional, um colapso espiritual, um colapso da fé. E a gente vai ficar como? Sem paz, paralisado, isolado, dominados pelo medo, paralisados. E talvez você que está me assistindo, talvez você esteja vivendo esse domínio do medo, paralisado, isolado, sem paz, sem sonho, sem perspectiva. Sem quem te console, porque você está isolado, sem apoio, sem incentivo, sem ter com o que compartilhar, mergulhado num ambiente de medo e de depressão. Então, queridos, esse texto tem um ensino muito importante para nós, que está no nosso 6º slide. O texto diz assim, ao cair da tarde, daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos, os discípulos estavam reunidos. Os discípulos não estavam isolados. Fala para alguém que está do teu lado. Os discípulos não estavam isolados.
Os discípulos não estavam isolados, os discípulos estavam vivendo o medo, os discípulos estavam paralisados, eles estavam encavernados, com as portas fechadas, mas aqui tem um detalhe muito importante: não estavam isolados. O ambiente era de medo, mas eles se mantinham unidos, eles se mantinham em comunhão. Se mantinham em comunhão. Então, aqui tem um ensino muito importante, queridos, que é o nosso 7º slide aí. Não importa a crise. Não importa a crise. Não perca a comunhão com os irmãos. Fala para quem está do teu lado aí. Vai lá no WhatsApp da igreja. Escreva lá, não importa a crise. Não importa a crise. Não perca a comunhão com os irmãos. Não importa a crise, não importa se é pandemia, não importa se é um pecado que você se meteu e você foi para o fundo do poço, não importa se você chegou ao colapso emocional e está em depressão, não importa se você está no aborrecimento, não importa se você está numa desilusão pessoal, não importa a crise, não perca jamais a comunhão com os irmãos. Os discípulos estavam encavernados, aterrorizados, mas não perderam a comunhão, e essa foi a chave para a solução. Aqui está a saída para esse ambiente de medo, para a saída para esse domínio do medo. O grande ensino é esse aqui. Onde há comunhão, eu já preguei isso aqui na igreja, onde há unidade, o sobrenatural de Deus acontece. Posso ouvir um glória a Deus? Eu quero ouvir o glória a Deus lá da casa do Marcelo Leme. Eu quero ouvir um glória a Deus lá da Fátima. Quero ouvir um glória a Deus lá da Dona Kazuko. Quero ouvir um glória a Deus lá do Douglas. Onde há unidade, o sobrenatural de Deus acontece. Esse é o grande ensino, queridos. Aonde pode buscar na palavra de Deus, aonde o povo de Deus está unido num só propósito, o sobrenatural de Deus acontece. Numa outra passagem, só para ilustrar, os discípulos estavam lutando contra uma tempestade, estavam já exaustos, mas estavam unidos e lutando. Algo sobrenatural aconteceu. O Senhor Jesus veio ao socorro deles, andando sobre as águas. Andando sobre as águas. A unidade traz o sobrenatural de Deus. Se acelerarmos aqui a história, vamos lá para Atos 2. O texto diz que estavam todos unidos num só lugar, orando, buscando a Deus em unidade. Sabe o que aconteceu? O sobrenatural, o Espírito Santo da promessa foi derramado. A capacitação de poder foi derramada na forma de um vento impetuoso, fogo sobre cada um da que estava naquela reunião. A unidade traz o sobrenatural de Deus. E não vai ser diferente nesta caverna. Não vai ser diferente nesse ambiente dominado de temor. Não será diferente. Nosso slide 8. João 20, versículo 19. Eles estavam, por medo dos judeus, eles estavam trancados. Então, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Naquele ambiente fechado, as barreiras naturais não foram o suficiente para impedir o Senhor Jesus. Não foram o suficiente para impedir o Senhor Jesus. Jesus entrou naquela casa, rompeu as barreiras naturais e apareceu no meio deles. E o que o Senhor ministrou? Qual foi a palavra que o Senhor ministrou? Qual foi a mensagem que o Senhor ministrou? Paz seja com vocês. Estava todo mundo agitado, estava todo mundo com medo, estava todo mundo encavernado, perturbado. E qual foi a mensagem? Paz seja com vocês. Se tiver unidade entre nós, se nós mantivermos a nossa unidade, a nossa comunhão, não tem crise que nos segura, não tem crise que nos paralisa, porque a unidade traz o sobrenatural de Deus. O Senhor se manifestará no nosso meio, na tua casa, e ministrando o quê? Paz. Paz. O Senhor se manifestará no meio da tua sala, vai falar assim: paz seja com vocês. Por que vocês estão perturbadinhos? Eu estou aqui. Vocês não estão sós.
Vocês não estão sós. Sabe, queridos, quando a nossa alma, as nossas emoções ficam sem paz, a crise aumenta. Há um agito no nosso interior, há uma guerra no nosso interior. E a carne, ela entra em desespero. A carne entra em desespero e ela começa a gritar: ah, você vai passar fome, ah, você vai falir, você vai morrer, fulano morreu, você também vai morrer, fulano foi para UTI, fulano não sei o quê. Isso é o grito da carne. Esse é o grito da carne, mas também o Espírito também está vivo, o Espírito também fala, o Espírito diz: confia em Deus, descansa no Senhor, é Ele quem tem poder sobre a vida e sobre a morte, é só Ele. O Espírito também nos dirige em sobriedade e em sabedoria. Faz isso, não faz isso, vem para cá, vai para lá. O Espírito nos guia a toda a verdade, o Espírito nos guia no bom caminho. Precisamos viver em unidade. No meio da crise não se isola. Essa é a mensagem, cara. Não estou falando para você, vamos fazer um churrascão. Não estou falando isso. Não estou falando isso. Eu não estou falando de você não se isolar espiritualmente. Eu estou falando de você ter comunhão. Vamos marcar aí uma conferência. Vamos fazer uma chamada de vídeo. Vamos orar um pelo outro. Vamos conversar. Vamos manter a nossa aliança de irmãos. Vamos estar juntos espiritualmente. Um ligando para o outro, um cuidando do outro. É isso que eu estou falando. Não se isola. Vivendo a unidade entre os irmãos, o sobrenatural acontece. O Senhor se manifesta ministrando paz. É assim que tem que ser, meu irmão. É assim que tem que ser. Veio com o agravar da crise, queridos. Além de nos trazer essa atmosfera de medo, além desse ambiente de medo, além de nos paralisar, de nos roubar a paz, de nos isolar, essa segunda onda que quer nos levar ao colapso da fé, ao colapso das emoções, ela traz mais um item que está no nosso 9º slide. Sabe o que é? Rouba o nosso foco. Rouba o nosso foco. Eu vejo um monte de gente que não consegue falar de outra coisa a não ser de pandemia. Eu não vejo um monte de gente que só sabe distribuir mensagem de morte, fake news, não importa se é fake ou se é fato, mas não edifica. Não glorifica o nome do Senhor, não encoraja o irmão, é só doença, é só coisa ruim. Sem foco. Talvez você esteja nessa situação, sem foco, sem perspectiva. Olha para o horizonte e não enxerga nada, está tudo nebuloso, está tudo sombrio, está tudo escuro. Seja na tua vida profissional, seja na tua vida espiritual, está tudo nebuloso. Cadê Deus? Cadê Deus? É isso. Os discípulos estavam nessa, perderam o foco. Jesus morreu, e agora, cara? Nós apostamos tudo nisso. Morreu, sepultou. E nada aconteceu. É o que dizia os discípulos do caminho de Emaús, estava falando com Jesus, com o próprio Jesus. Entende? Morreu, sepultou e nada aconteceu. Essa segunda onda, queridos, é o agravar da crise, é o aperto para levar ao colapso. Rouba o nosso foco. A comunhão atrai o sobrenatural de Deus. Atrai a presença do Senhor. O Senhor Jesus manifestou no meio dos discípulos e ministrou paz. E ele teve mais uma outra ministração. Ele ministrou mais uma outra coisa, que é o nosso slide 10. Ele fala assim, novamente, versículo 21. Novamente, Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Eu não chamei vocês para ficar encavernado. Eu não chamei para vocês para ficar trancadinho aqui. Eu chamei vocês para implantar o reino.
O Senhor restaura a visão, o Senhor restaura o propósito, o Senhor restaura a missão dos discípulos. Eu os envio no mesmo poder que o Pai me enviou, eu os envio na mesma unção, na mesma autoridade que o Pai me enviou. O Senhor resgata os discípulos da caverna do medo, o Senhor resgata os discípulos da paralisia, da depressão e os coloca rumo à missão, rumo à conquista. Assopra sobre eles o refrigério, a alegria do Espírito Santo, e com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Oh, queridos, nós precisamos do sobrenatural de Deus. Nós precisamos do sobrenatural de Deus. O Senhor já sopra o Espírito sobre as nossas vidas. Que o Senhor se manifeste aí na tua casa. Que o Senhor se manifeste no teu secreto com o Senhor. E que venha te resgatar do medo, te resgatar da paralisia, te resgatar da falta de foco e te leve para uma dimensão de autoridade, te leve no poder do Espírito, te capacite a triunfar sobre a crise. Que o Senhor nos conduza a Renovo Campinas a uma posição de autoridade sobre a crise, porque é isso que o Senhor faz. É isso que o Senhor faz. Tudo com Deus tem um propósito, meu irmão. Fala para o teu irmão aí do teu lado, tudo com Deus tem um propósito. Tudo com Deus tem um propósito. Isso que os discípulos passaram aqui. Se você continuar lendo a história, você vai ver que esse aperto faz parte do treinamento. Você vai ver que esse aperto faz parte daquilo que será exigido no próximo estágio, tanto espiritualmente como emocionalmente. O Senhor Jesus ressuscita, aparece várias vezes aos seus discípulos, os fortalece, os restaura, ministra a paz, restaura a visão, restaura o propósito, promete o derramar do Espírito. O Senhor vai ao céu e os discípulos vão cumprir a missão. Tudo isso aqui fez parte do preparo da missão que o Senhor tinha para os discípulos. Já estamos no 12º slide ou não? É isso aí? 12º slide. 11. O 11 é o Senhor restaura a visão, não é isso? O 12 é o texto de Atos, o capítulo 5. Eu vou ler aqui para você, já está aí na tua tela. Atos, o capítulo 5. Olha aí, o preparo. Atos 5:40. Eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel. Olha os discípulos agora, queridos, vivendo na prática. Chamaram os apóstolos e mandaram o quê? Açoitá-los. Depois ordenaram-lhes que não falasse no nome de Jesus e os deixaram sair em liberdade. Os apóstolos saíram do sinédrio, alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus Cristo é o Cristo. Viu? A perseguição, o aperto, fez os discípulos capazes de suportar novos apertos. Os discípulos agora estavam treinados, e essa luta, agora quem estavam sendo afligidos eram eles, agora quem estavam sendo perseguidos e mortos eram eles. Mais adiante, Estevão vai morrer. Quem estava passando por aperto eram eles, mas o medo não foi capaz de roubar a paz, não foi capaz de paralisar o propósito, não foi capaz de roubar a visão. A chave é a unidade. A chave para suportarmos a pressão do agravamento da crise, a chave é a unidade, porque em meio à unidade o Senhor se manifesta de uma forma sobrenatural. Amém? Amém? Eu quero colocar mais um ingrediente: unidade. A fala é essa: quer suportar a pressão do colapso, quer suportar unidade com o seu irmão. Não dá para se isolar.
E agora eu vou colocar mais um ingrediente. O próprio Jesus Cristo, vivendo o seu agravamento, vendo o agravamento da sua crise, lá no Getsêmani, a iminência da morte, a morte cada vez mais perto, Jesus deu uma lição, deixou uma lição para nós. Eu vou achar o texto aqui. Lucas, o capítulo 22, o versículo 44, é o nosso último slide. Lucas, o capítulo 22, o versículo 44, diz assim, ó: estando angustiado, ele fez o quê? Estando angustiado, estando aflito, estando oprimido, aumentando a pressão, estando na eminência do colapso, estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente. É assim que está na tua Bíblia? Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente. Ô queridos, a crise está aumentando. A crise está aumentando. Ore mais intensamente. O que acontece é que a gente faz o contrário. A crise aumenta, a gente esmorece. A crise aumenta, a gente entra em colapso na fé, nas emoções. Deixa eu te dizer, a saída está aqui. A crise está aumentando, a pressão está aumentando. Intensifique a tua oração. Quando intensificamos a nossa comunhão com Deus, quando vivemos a unidade com os nossos irmãos, algo sobrenatural acontece. Recebemos uma capacitação sobrenatural para suportar as dores do mundo, para suportar as aflições da vida. É isso. Então, meu irmão, com unidade, com oração intensa, a crise será um estágio. A crise será um preparo para o que Deus tem para fazer através da sua vida e da minha vida. Não podemos perder esta crise, não podemos perder essa oportunidade para crescer mais, para amadurecer mais, para aprofundarmos mais em Deus. Viu? A crise é uma ótima oportunidade para que eu e você possamos nos aprofundar e enraizar em Deus. Para aprofundar a nossa fé em Deus, as nossas experiências em Deus, para termos mais convicção do poder de Deus. Eu preciso te dizer, a nova estação, o avivamento, o derramar do Espírito, o novo movimento que Deus há de fazer no planeta, exigirá de nós, exigirá de mim, exigirá de você, exigirá do povo de Deus esse preparo, essa maturidade, esse nível de fé, esse nível de enraizamento em Deus. Unidade e fé e oração intensa.